Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esta live cinematográfica aqui do portal acessa.com. Neste momento eu estou aguardando o convidado chegar para que a gente possa dar início. Olá, vejo que o candidato serviço das lives da semana passada. Vamos lá. Deixa eu convidá-lo. Olá, Olha Vitor! ele! Cheguei na hora, na hora. Ovalíssimo! Acho que saí do banho, vim correndo, entendeu? Eu tô Ah, até meio molhado. tô sentindo um cheirinho de Tá vendo o sabonete aqui, perfume aí, hein? ó? O perfume tá indo aí? Como é que é? O perfume tá indo aí? Tá, claro que tá, meu querido. Com certeza. E aí, como é que você tá? E aí, Vitor? Olha, foi uma pequena luta conseguir esse filme, viu? Mas foi bem bacana. Até a disputa para conseguir o filme foi muito bacana, porque por incrível que pareça, né, embora seja uma produção do Almodóvar, a gente não tem esse filme, né? Eu não consegui localizar na Netflix, nem no Telecine Premium, né? Até no Amazon eu não consegui localizar, eu fiquei indignado, falei, não é possível, né? E aí saí eu. Você também fica indignado com isso? Sabe o que que aconteceu comigo? Eu Hum, também não estava conseguindo, né? E eu já tinha assistido. Mas para fazer as lives, eu gosto de assistir de novo os filmes. Para eu poder pegar pontos, entendeu? Para eu poder, né, poder dar uma situada melhor. Porque esse filme é de 2006, são 14 anos, né? 2006. 2006. E, e assim, eu não achava em lugar nenhum. Eu procurei esse filme em várias fontes diferentes. Eu procurei nos streamings, eu procurei até para comprar. Eu me dispus até a comprar. Não que Sim. isso seja um problema, eu sou um fã do Almodóvar, mas não consegui nem para comprar. Mas aí uma amiga minha, aliás, desde já, além do Fred, tá, que eu agradeço já desde esse momento, Tatiana Ragazzi, essa live é dedicada a você. Porque o Ah, é? esforço que essa minha amiga fez para conseguir esse filme para mim foi um esforço assim que só amigo faz, entendeu? Porque, nossa, ela procurou e procurou e procurou, e eu tive que assistir ele com legenda espanhol. Então, Ah, assim, ótimo. Bom que mas treina, tá, né? espanhol a gente É bom que entende, treina mais né? um idioma, ué. Oi? Sim, sim. E É bom que assim, você treina mais um idioma. para você ter uma ideia, tinha legenda em português não, húngaro, sei lá, esloveno, mas não tinha legenda em português. Aí eu falei, não, vai isso mesmo, mas vamos, quero assistir. Enfim, vamos dar Vitor, início então a foi essa uma luta. live. Pessoal, muito obrigado a quem está presente, obrigado também já de antemão a quem chegar. Meu nome é Vitor Bitarello, eu sou colunista cinematográfico do portal acessa.com, vai completar agora em janeiro 7 anos. Eu decidi dedicar o mês de novembro ao diretor e roteirista espanhol Pedro Almodóvar. Convidei algumas pessoas muito queridas para fazerem essas lives comigo. Na semana passada eu falei sobre o filme Dor e Glória. É o último longa-metragem do Pedro Almodóvar. Ele é um filme bastante autobiográfico, bastante metalinguístico, é um filme muito bonito. O filme de hoje, eu convidei o professor Fred Alvim, e ele é um amigo de muitos anos, é uma pessoa muito querida, é um cara que sabe o quanto eu gosto dele. E ele sugeriu da gente fazer uma live sobre o Volver. Então, Fred, primeira coisa, por que Volver? Bom, Vitor,
muita gente, né, adota aí como o preferido do Almodóvar, né, Tudo Sobre Minha Mãe, né? Má Educação também está aí no ranking, né? A Pele que Habito também está sendo outro que está muito no ranking. Mas, por incrível que pareça, o meu favorito, né, é exatamente o Volver. E quando você me falou, né, Fred, estou com um projeto para falar do Almodóvar, nossa, eu adoro os filmes do Almodóvar, adoro, demais, demais, demais. Né? Aquela coisa do sangue espanhol, né, daquele dramalhão todo, da dramaturgia espanhola, que é incrível, né? A gente tem aí Federico Garcia Lorca como uma grande referência, que inclusive também é possível identificar a influência do Lorca nas obras do Federico Garcia Lorca. Não conhece, Vitor? Você fez uma cara aí. Não, calma, fala Federico de novo. Garcia Lorca, conhece? Não, eu só fiquei Federico... um pouco preocupado que uma pessoa colocou assim, está sem imagem. Aí eu tô na dúvida se sou tá eu, se é imagem? você. Ah, sim. Não, é porque eu te vejo. Tô vendo aqui. Tá me vendo? Eu também tô te vendo. Tô vendo aqui o ver. comentário da Tati Vamos aguardar Duarte, se há mais manifestação. Mas, continua. Bom, então, eu gosto muito, né, da sensibilidade, do excesso de emoção, né, sem nenhum controle para explorar demais esse lado caliente, né, do nosso calor humano. E Volver, né, das obras do Almodóvar, é o meu favorito. Então, assim, foi o que eu, na hora, falei, nossa, eu queria muito falar sobre esse filme, né? E eu estava falando contigo, né, a maratona que foi, porque assim, eu assisti esse filme lá no cinema, né, em 2006, assisti depois algumas vezes em vídeo, mas foi se passando o tempo e eu não voltava mais. E para fazer essa transmissão aqui hoje, é claro, né, tinha que voltar a ver a obra. E aí eu já estou há 2 semanas assim, correndo atrás de locadora. Fiquei triste porque o Excalibur, que é um espaço que eu adoro aqui em Juiz de Fora, eles precisaram desfazer na locadora. Fiquei arrasado com isso. E não conseguia. E não conseguia, né? Nos canais aí de TV paga. Então, eu consegui no Museu do Disco. Fui no Museu do Disco. Nossa. Né? Aí fiquei todo feliz e foi muito engraçado, porque chegando lá, fiquei naquela, será que vai ter o filme aqui ainda, né? Aí o vendedor fez assim, vem comigo, vamos tentar achar junto, porque eu acho que já não tem mais, porque esse filme já é antigo. Aí na hora que a gente conseguiu achar o primeiro, aí apareceu um monte, né? Então, quem quiser, né, já faço aqui, aproveito, estou fazendo uma propaganda para o Museu do Disco, né? O filme está lá disponível, ainda tem alguns sobreviventes lá. Tem mais de um lá? Tem. Olha, então, Fred, eu quero aproveitar e, assim, te agradecer por você ter vestido tanta camisa desse projeto. Isso é mais uma prova de que eu acertei muito te convidando. Obrigado, tá? Obrigado. Você poderia ter me falado. Você poderia ter me falado. Não. Talvez a gente poderia, né, ter batalhado junto aí. Porque foi difícil mesmo. Eu entrei em contato com a Excalibur também. E o rapaz da Excalibur falou que não tinha, que tinha, mas que não tinha mais. E eu assim, gente, mas não é possível. Parecia até uma perseguição, sabe? Mas tá aqui agora. Agora eu tenho. Então vou lá também. Foi bom. Pessoal, a todos que estão entrando, agradeço as pessoas aí que deram um alô, falando que estão conseguindo assistir. Muito obrigado, boa noite a todos. Pessoal, a gente hoje vai falar sobre Volver. Hoje somos 2 homens falando sobre uma obra de Pedro Almodóvar, que também é um homem. No entanto, é uma obra que fala sobre as mulheres, né? Volver é um filme, primeiramente, assim como o Fred falou, é um filme muito caliente, né? Muito apaixonado, mas é caliente no sentido do quente mesmo, né? Ele é um filme, assim como, em regra, os filmes do Almodóvar, ele é um filme vermelho, né? O vermelho é a cor que dá o tom do filme. A própria capa do filme, assim como já me disseram lá em outras lives, a capa do filme é vermelha e não é à toa, ele é vermelho, que permeia todo ele, a paixão, o sangue, e é uma cor predominante nos filmes do Pedro Almodóvar. No filme da semana passada, o Dor e Glória também era uma cor que predominava no figurino, no cenário, e é um vermelho salpicado de azul. É uma característica do filme da semana passada e no filme de
hoje. Assim como no filme da semana passada, Almodóvar trabalha o quê? Com uma ideia que ele acredita muito, que é o drama que acontece, que a gente vê, mas que é uma não necessidade do ator se esvair em lágrimas. O ator de Pedro Almodóvar, ele te emociona com aquela lágrima contida. Você se emociona, mas ele não chora. Então, é muito difícil, por exemplo, quando a personagem da Penélope Cruz está lá cantando, depois de anos sem cantar, lá no restaurante que ela estava cuidando, e você vê o grau de emoção que ela está naquele momento, e eu me emociono, mas eu vi ali o quanto ela estava se contendo para se emocionar. Aquilo é Pedro Almodóvar. Não é qualquer um que faz isso. É difícil fazer. E um diretor pegar de uma grande atriz como ela, ele consegue e ela também. Volver é uma história de mulheres, que conta a história de mulheres abusadas, de mulheres apaixonadas, de morte, de filhas, de pais, né? E Fred, vamos começar um pouquinho por isso. Volver pega as duas maiores estrelas da história de Pedro Almodóvar. Não que não tenha tido outras estrelas, né? Porque ele trabalhou muito com a Rose de Palma, que é uma grande estrela da carreira dele, Marisa Paredes. Mas eu acho que a Carmen Maura e a Penélope Cruz, talvez elas tenham, neste momento, uma especialidade. Porque a Carmen Maura foi a primeira grande estrela do Pedro Almodóvar. E a Penélope Cruz é a atual grande estrela dele. E as duas estão juntas nesse filme que é aí, meio que do meio, lá de 2006, né? Como que você viu isso, assim, essa interação das duas, essa química das duas enquanto mãe e filha? O que você achou disso? Te agradou, te emocionou? Sim, sim. E foi interessante destacar a participação da Penélope Cruz nesse filme, Vitor. Lógico, a gente vai pesquisar, né, ler um pouquinho fora também o que aconteceu além do filme, né, além da trama que é apresentada ali. E foi muito interessante que eu li que a Penélope Cruz e o Pedro Almodóvar estavam brigados, né? Ela fez Tudo Sobre Minha Mãe em 2000, eles estavam 6 anos sem se falar. E aí uma reconciliação que o Almodóvar conseguiu com ela foi exatamente essa, né? Olha, eu tenho um personagem magnífico, você vai ser a protagonista do novo filme, né? E é muito interessante porque até isso foi um conteúdo que se repetiu em algumas matérias. E é interessante porque fala, né, que a Penélope Cruz nas produções norte-americanas, ela estava muito naquele aspecto esquálido, né? A espanhola que chega nos Estados Unidos e praticamente passa fome, né? E no filme da Almodóvar, não. Ela tá aquela mulherão, né? Poderoso, forte mesmo ali. E ela é um personagem forte nesse visual e forte na trama, né? Então, foi sim, acho que acredito que até para os próprios bastidores isso aí também foi uma emoção à parte, né? Essa condição de estar resgatando ali uma amizade, estar possibilitando uma reconciliação e dando essa força, né? E o personagem da Raimunda, né, o personagem da Penélope Cruz, ele é um personagem que te surpreende desde o primeiro instante, que você já vê que ela é bruta, né? E no final, quando você atinge o clímax, que você fica sabendo o grande segredo que ela escondeu ali a trama inteira, né? Que você fica mais surpreso ainda. Meu Deus, ela é muito mais forte do que a gente tinha imaginado, né? E só para fechar na minha maratona de ontem, aí eu tinha o DVD, já estava com o DVD aqui em mãos, mas eu não conseguia o aparelho de DVD. Eu consegui no porão da minha casa achar um aparelho de DVD, mas consegui, né? E foi maravilhoso, porque você anunciou essa nossa live aqui hoje, Vitor, como Fred psicólogo, né? Falei, ixi, que responsa, né? Que responsabilidade falar como psicólogo aqui. Você falou que podia. Então, sim, foi maravilhoso, porque eu realmente ontem eu assisti com essa leitura, né? Como que o psicólogo vê. E o filme, ele realmente é um processo terapêutico. Falando aí, né, pegando uma certa carona nesse clímax da protagonista, da Raimunda,
você vê que os segredos vão sendo revelados muito aos poucos, né? Você já tem um susto logo de cara, assim, logo na terceira, quarta cena, né? Mas depois você vai se surpreendendo ainda mais. E uma coisa, as emoções que eu consegui identificar, se for possível destacar, né? Colocar um ranking aí das emoções desse filme, ele gera um encantamento, um envolvimento na gente, porque ele fala de duas condições que todos nós temos, né? Que são os segredos, aquilo que a gente não tem coragem de anunciar para alguém. E o título, né? Vou ver, é aquilo que volta, aquilo que retorna, é justamente porque a mãe ficou escondida tantos anos aí, né? Sem se mostrar para as filhas. Exatamente porque ela guarda um segredo aquela vida inteira para ter que viver ali às escondidas, né? Então, essa questão do segredo e a questão de, embora seja um tanto difícil falar isso, mas todos nós, né, de certo modo, temos sim um certo apego à vingança, né? Então, aquela coisa assim, se alguém apronta com você alguma coisa que é imperdoável, né, a gente fica muito nessa expectativa. E aí? O que você vai fazer? Né? Como é que você vai superar isso? Como é que você vai sufocar essa dor que você está sentindo porque alguém te fez muito mal, né? E o que eu achei muito bacana ainda, né, fazendo agora essa releitura, assistindo esse filme agora com esse olhar de um psicólogo clínico, é que o filme ele faz um jogo psicológico com o espectador, né? Bom, aqui não tem censura para spoilers não, né? A gente pode contar tudo o que acontece. Pode falar o que você quiser. Pode, fica à vontade. Então tá bom. O que acontece, né? A primeira cena, a primeira tomada mesmo, né? As folhas secas, já as folhas mortas, né? Passando ali pelas tumbas, né? Pelo cemitério, demonstrando exatamente aquilo que está morto e as folhas mortas sendo levadas, né, pelo vento do leste. Isso. Embora seja uma figura de expressão, o vento do leste acaba virando um personagem, né, na trama aí, porque o vento do leste ele tem uma importância. É o tempo todo referenciado como aquele vento que causa loucura. Por que loucura, né? As primeiras personagens que aparecem, elas estão ali no leste da Espanha, né, onde está supostamente enterrada a mãe delas, né, junto com o pai. E a Penélope Cruz ainda diz, né, a Raimunda, né, não é mais a Penélope, mas a personagem Raimunda ainda diz, ela que foi feliz, né, morreu nos braços do amado. Então, para manter aquilo cristalizado, né, para manter aquilo firme, não, meu pai e a minha mãe se amaram mesmo, né, até o último suspiro de vida deles, né, é preservada essa imagem. Por isso que isso era um segredo que precisava ser mantido, precisava ser preservado, né? E depois de sair do cemitério, um ritual que parece ser Dia dos Mortos, né? Que as mulheres todas estão ali no cemitério lavando, limpando as covas dos seus familiares que já faleceram. Elas vão visitar então a tia Paula. E aí já é interessante porque é o primeiro momento que você tem as apresentações das outras personagens. E aí você vê Raimunda apresentando para a tia Paula a filha Paula. De imediato você vê por que tem esse vínculo tão forte, né? Como assim, tia e sobrinha, neta, né, com o mesmo nome? Depois você vai entender que a tia Paula foi quem criou. A tia Paula foi quem criou a Raimunda, né? Então você já começa a perceber que alguma coisa estava estranha, né, na relação da Raimunda com a mãe, a Irene. E tá ali acompanhando a Raimunda, a irmã dela, a Soledade, né? E a Soledade, no momento que ela pede para ir ao banheiro, ela acha super estranho, porque a tia Paula já está senil, né? Já está demonstrando aí demência por causa da idade, tem dores nas pernas, né? Não enxerga direito, mas em compensação a casa dela está impecável, as comidinhas ali, né? O lanchinho dela está maravilhoso, super apetitoso. E na hora que a Soledade pede para ir ao banheiro, tem uma bicicleta ergométrica no meio da casa. Como assim? A tia Paula não tem problemas de perna? Como é que ela está fazendo exercício físico com uma bicicleta ergométrica, né? Então já começa a deixar algum suspense ali, tem alguma coisa escondida. Muda de cena, né? Muda o cenário. A casa da Raimunda, onde a gente tem ali o primeiro personagem masculino que aparece.
E a primeira referência é justamente aquele homem que é um malandro, né? Que é o homem encostado. Ele está ali beberrão, esparramado no sofá, bebendo muita cerveja, e diz, né, para Raimunda que está desempregado, né? E ela ainda naquela condição de mulher forte mesmo, que já tinha se mostrado que era a referência da família, ainda fala, agora eu vou ter que ver o meu domingo, que é o meu único dia de folga, para ter mais um trabalho, porque a gente precisa manter o sustento da casa. E aí você começa, então, a perceber, agora eu vou começar a abreviar um pouco mais a trama, né? Você começa ali a perceber que o Paco, então, marido da Raimunda, e até então a gente acha que é o pai da Paula, filha dela, né? Ele está olhando estranho para a filha, olhando com desejo mesmo, né? E aí, Vitor, é muito interessante até trazer essa discussão para o nosso atual momento, que eu acho que é o que cria uma empatia com a gente, o que enaltece também as nossas próprias emoções, né? Porque depois disso, numa outra cena, quando a Raimunda chega em casa, ela se surpreende, né? É surpreendida ali com a filha, Paula, que está tensa, apavorada, esperando ela chegar no ponto de ônibus e não consegue falar para a mãe o que aconteceu. Até que elas entram em casa e a Raimunda, então, fica sabendo tudo o que aconteceu, né? O Paco está morto, foi assassinado por uma faca que a própria filha, Paula, esfaqueou ele porque ele tentou abusar sexualmente dela. Achei, assim, formidável a gente poder trazer essa conversa hoje, né? A gente está aí vivendo essa discussão toda polêmica aí que a gente nunca pode deixar abafar a repulsa que nós temos pela cultura do estupro, né? E, infelizmente, né, essa ficção não é uma ficção, é uma condição que acontece em muitos lares, né? Do pai, do padrasto que tenta abusar sexualmente da enteada ou até mesmo da filha, né? Aquela coisa de não aceitar que um macho ali, entre naquele território que ele julga que é somente dela, que ele pode fazer o uso como ele bem quiser, né? E acaba tendo exatamente essa perversidade, né? E aí é muito interessante, é onde começa de fato o nosso jogo psicológico do filme. E é gostoso, tá? Agora eu também me permito ser um pouquinho perverso, né? Para falar o quanto é prazeroso a gente ver que nós entramos nesse jogo porque, para cobertar o crime que a filha cometeu em legítima defesa, né? A Raimunda, então, com um monte de artigos domésticos mesmo, né? Papelzinho toalha para tirar o vermelho do sangue, né? A faca que ela utilizava para a cozinha mesmo, foi a faca que foi a arma do crime. E aí ela finalmente embala o corpo do Paco num edredom bem doméstico mesmo, né? Naquele instante, o vizinho, que é proprietário de um restaurante, vem dizer para ela que ele vai viajar, que ele gostaria que o Paco tomasse conta do restaurante, uma vez que o Paco está desempregado. Só que o Paco já está morto, né? E a Raimunda fica, não, né? O Paco já arranjou emprego, viajou, já está trabalhando, mas eu quero tomar conta do restaurante. E aí que começa, de fato, o jogo. Por quê? Ela leva o corpo do Paco para o restaurante, esconde num freezer ali do restaurante, né? E no dia seguinte, quando ela está tentando disfarçar que ela tem ali um corpo, né, escondido, aparece um cara, ela leva um susto tremendo, pedindo para ela fazer ali, se ele poderia usar, né, do serviço do restaurante, porque ele está com uma equipe de 30 pessoas terminando as filmagens ali de uma produção de um filme, nas redondezas ali. E na mesma hora, a personagem da Raimunda pesca essa oportunidade. Opa, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando me sustentar, eu gosto de trabalhar com restaurante. Então, ela já se disponibiliza para oferecer a refeição para todos que estão trabalhando naquele filme. E nós, daqui de fora do filme, né, na hora que nós estamos enquanto espectadores dessa trama toda, a gente fica, será? Será que ela vai usar o corpo do Paco, que está no freezer, né? Vai fatiar o corpo dele inteiro e vai servir como refeição para as 30 pessoas, né? Olha como que nós somos perversos, porque a gente realmente pensa isso, né? Então entra em um jogo. Será que ela realmente fez isso, né? E logo em seguida a gente vê ela conversando com as amigas, as vizinhas, né? Querendo comprar ingredientes para fazer os jantares, né? O almoço todo ali para aquela equipe de produção do filme. E você fica uma boa parte do filme se perguntando, será que ela realmente está usando o corpo do Paco para fazer essas refeições, né? E nesse instante, Vitor, é interessante a gente fazer uma análise, né? Trazer um pouquinho o que está como reflexo ali. Olha como que a gente está pensando. É um crime tão hediondo, é uma coisa tão absurda,
que a gente chega a desejar. Não, ele merecia ser esquartejado, picadinho, né? Para ter alguma utilidade, já que ele foi um emprestado que foi capaz de cometer essa atrocidade, né? Um crime atroz assim contra a possível filha. Mesmo ele falando para Paula ali que ele não era o verdadeiro pai dela. Mas a gente abomina isso, né? A gente abomina a cultura do estupro, então a gente realmente fica com esse sentimento. E aí é onde tem um pouquinho do humor do filme, né? Bom, mas depois, né? A gente descobre que, na verdade, não. A Raimunda, ela realmente estava dando carne direitinha pro pessoal ali no restaurante, né? Ela não estava usando o corpo do Paco. E dá até uma certa frustração, né? No momento que ela pede para uma amiga que é prostituta, para que elas possam virar a noite em claro, para tirar o freezer ali do restaurante e enterrar o freezer com o corpo do Paco ali dentro, né? E pronto. Acaba assim, então, a história do Paco, né? Ela consegue se livrar disso e ninguém nunca ficou imaginando o que teria acontecido com o Paco. Em paralelo a isso, né? A gente tem aí a história da tia Paula com a irmã Irene, que é a mãe da Raimunda e da Soledade, né? A avó da Paula. E aí acontece que a tia Paula, como ela já estava demonstrando uma demência, já estava bem debilitada, ela vem a falecer, né? E ela até então estava sendo cuidada por uma vizinha, Augustina, que você pensa o tempo todo, né? A Augustina é só uma intrometida, né? O que ela está querendo invadir aqui o espaço doméstico delas, né? É só uma vizinha que vem cuidar, bom, mas pelo menos elas têm uma certa gratidão porque ela está cuidando da tia Paula, né? E aí a tia Paula falece e no que a Soledade vai sozinha para o velório da tia, porque a Raimunda está ocupada tentando esconder o corpo, né, do Paco. A gente vê aí o suspense, né, o pânico da Soledade quando vê que a mãe está viva. Que é um outro humor, né? Exatamente o que faz aí a referência mesmo ao título do filme. Vou ver, né? Estou retornando. Na verdade, a mãe nunca esteve morta. Ela volta ali e pede para morar com a filha, porque agora não tem condições de morar com a tia Paula, porque a tia Paula faleceu. E se todo mundo está acreditando que ela está morta, como é que ela vai se alimentar? Como é que ela vai se virar, né? E aí tem todo esse humor, né? A mãe que não morreu, a morta que esteve morta esse tempo todo, imaginamos que ela estava morta, mas não estava, né? E por um primeiro momento a gente também fica estranhando por que a mãe não fala imediatamente para a filha Raimunda que ela está ali viva, né? Já que ela pôde se apresentar para outra irmã, para outra filha, né? A Soledade, por que ela não fala para a irmã da Soledade, né? Para outra filha, a Raimunda? Então a gente começa a perceber que existe um outro suspense na trama, né? Existe um outro mistério, um outro segredo. Segredos de família, coisas que a gente não consegue, de fato, conhecer numa primeira apresentação. A gente precisa entrar na intimidade, né? Daquele espaço doméstico, daquele espaço familiar, para entender as dinâmicas das relações ali entre os familiares, né? E isso, Vitor, é o comum em qualquer família, né? Toda família tem o seu segredo, toda família tem algumas dinâmicas que você não vai conseguir entender de uma maneira superficial. É necessário ter uma intimidade com a convivência daquela família para você entender por que as coisas são assim, né? O Harry está pedindo para levar ele para assistir no Cine Palace. Desculpa. Harry está perdido no tempo. Deve estar preso lá em alguma plataforma ainda. Viajou no tempo. Bom, e aí, né, vai passando o tempo, vai acontecendo a trama, a Raimunda então descobre, né, que a Soledade estava guardando ali várias coisas da tia no apartamento dela, e além de guardar as coisas da tia, um dia a Soledade finalmente justifica, né? Não são apenas as coisas da tia que estão aqui, a nossa mãe está aqui também, né? E tem toda aquela cena de emoção. Você, Vitor, falou do momento que a Raimunda canta, né? E há uma referência, né? É um apego a uma emoção muito forte do passado. Esse é um momento de clímax emocional também, porque também não deixa de ser uma maneira de estabelecer uma sintonia com o que a gente vive, né? A gente tem essa coisa, algumas emoções do nosso passado, quando a gente permite resgatá-las, né? E isso é típico do processo terapêutico, você fazer as pazes
com o seu passado, é um desafio de qualquer terapia, né? Isso realmente emociona. Aquilo que não pôde ser compreendido lá atrás, você tem uma condição de ver com novos olhos. E eu não sei se você também teve essa leitura, Vitor, mas no momento que a Raimunda está cantando, né? Propositalmente, lógico, né? Aspecto técnico mesmo da cinematografia ali, da produção cinematográfica, a atriz, né? Perguntando... Tem um amigo meu Guilherme, perguntando se pode perguntar. Guilherme. Pode perguntar, Guilherme. Continua, Deve. Fred. Adoro as perguntas do Guilherme, adoro. No momento que ela está cantando, ela tem um instante que ela olha para o além, assim. E o olhar distante dela vai exatamente na mira de onde está o carro, né? Em que a mãe está ali escondida. Então, essa é uma condição também, né? De fazer uma metáfora, ainda que seja subliminar, né? Acho que você pode olhar diretamente para algo que está ali bem querendo se declarar para você. Basta você saber olhar além, né? Eu fiz essa leitura desse instante, né? Que ela canta, olha assim, e o olhar dela até meio que paralisa, ela fica, né? A expressão da Penélope Cruz ali é uma expressão de surpresa, né? E aí, para fechar a trama toda, né? Gente, quem que é esse RPA evento? Não leia. Você leu, já leu. Então, acabou. Então, quando a gente tem aí a continuação da trama, as duas se reencontram e... Deixa você só me dá a oportunidade de comentar essa parte que você falou. Claro. Porque o que acontece, né? Eu sou um analista de filmes que quando eu vejo, né, os trabalhos e tal, e enfim, eu acho essa parte uma parte muito como fosse um renascimento da personagem, entende? Naquele momento, a Raimunda se permitiu mudar de vida. Voltar no passado. Entendeu? Ela, assim, a partir de agora, eu vou ser outra coisa. Eu vou aceitar algumas coisas, o que eu não sei. Porque ela era uma pessoa que tinha muita mágoa. Né? Porque até então, ela nem sabia que a mãe dela estava viva. Mas ela tinha muitos rancores pela mãe, principalmente. Né? Então, eu acho que naquele momento, eu imagino que ela estava começando a desabrochar algo que estava muito com uma casca, entendeu? E essa casca estava quebrando, porque a emoção dessa cena ela é muito forte. Talvez na psicanálise é o que seja conhecido como catarse, né? Eu acho que talvez seja o momento mais emocionante do filme, na minha opinião, tá? Eu achei até mais emocionante do que quando ela encontra a mãe, por exemplo. Entendeu? Realmente, me tocou demais essa hora. Porque o que acontece? O cantar para a personagem da Penélope Cruz, ela dá para perceber que era muito importante para ela. E que ela parou de fazer. E aí, ali, diante de um monte de estranhos, ela tem coragem de fazer de novo. Isso, sem dúvida, tem uma importância muito grande para aquela personagem. E me tocou muito. Era isso que eu queria falar. Agora eu vou falar a pergunta do Guilherme para você poder continuar, tá? A personagem da Maura. A personagem da Carmen Maura, deve ser isso que ele perguntou, que a Irene é uma figura prosaica. Vocês veem assim? Sim. Ela, na verdade, é uma outra... Eu, particularmente, vejo como uma outra protagonista, né? Porque na hora que você chega no final, que você fecha o quebra-cabeça, você vê que um outro significado para o título, né? Vou ver. Volta a ver, porque a história que a personagem da Irene viveu é exatamente a história que se repete com a Raimunda, né? Sim, de uma outra maneira, perfeito. Mas a história se repete. Perfeito. Né? Sim. E aí que é o último grande segredo que é revelado, né? Na verdade, a personagem da Irene ela não tinha morrido no incêndio com o marido, né? Na verdade, ela descobriu que o marido, né, tinha relações sexuais com a filha, né, a Raimunda.
tanto que a Paula, a filha da Raimunda, é fruto, né, desse abuso sexual. E a mãe fica muito revoltada, porque a mãe ficou por muitos anos questionando por que a filha tinha se afastado dela, né? Por que elas não tinham mais essa proximidade de mãe e filha, e quando ela finalmente descobre o motivo, ela fica mesmo transtornada, né? É um crime justificável, né? A gente pode dizer assim, né? E quando tem esse momento que a gente descobre, né, a condição ali, qual foi o segredo, por que a personagem da Irene ficou tanto tempo escondida, se fazendo de morta, foi exatamente por causa disso, né? Ela não podia assumir ali a responsabilidade pelo que ela fez diante de uma injustiça que ela descobriu, né? Que ela conseguiu então compreender que na verdade ela teve até uma certa culpa nisso, né? De não poder ter se tocado, né? Ter conhecido o que estava acontecendo ali com a filha, né? Durante tanto tempo. Ô Quer Fred, falar alguma deixa eu te coisa, perguntar Vi? uma coisa. Eu quero. Qual é a linha que você segue na sua psicologia clínica? Então, a Só psicanálise, para ela eu, realmente é para muito eu aplicada poder te na... fazer a pergunta, eu preciso saber isso. Sim, sim. A psicanálise, ela é sempre mais explorada, né, Vitor, para arte. Mas eu, particularmente, não adoto a psicanálise nas minhas intervenções, né, na minha atuação clínica mesmo. Eu adoto a perspectiva cognitivo, né, tendo um pouquinho da construção social, né. Eu tenho muito Uhum. aquela visão de que nós somos frutos do meio em que nós vivemos, assim como nós também podemos influenciar, né, transformar o meio no qual a gente vive. E a gente tem uma outra perspectiva mais recente, né, a psicologia, a abordagem mais nova, a psicologia positiva, que eu gosto muito, né, dela, exatamente por causa dessa condição de não se apegar só, né, na dor, na angústia, mas também se a dor existe, né, se a angústia existe, a gente também precisa compreender as emoções positivas, né, as felicidades, as realizações. Então, também ter essa apropriação. O que você faz, como que você apresenta a sua dinâmica, né? Enaltecendo também o que você pode fazer de positivo para si mesmo, né? Então, e esse filme demonstra isso também, Vitor. Porque você vê tanta resiliência, né? Tanto trauma que foi superado, principalmente pela força aí da personagem da Raimunda, que você vê exatamente essa condição da psicologia positiva. Não adianta ficar só preso na angústia, né? Preso só no sofrimento. Por mais que tenha sido doloroso, né? Traumático aí a situação que foi vivida no passado. Mas a gente tem que ter essa condição de também reconhecer como que a gente pode superar, como que a gente tem condição de enfatizar. Eu perguntei, sabe por quê, Fred? Porque Uhum. esse filme, no que tanto mãe quanto filha passaram por coisas muito semelhantes, né? A Raimunda foi abusada pelo pai, né? E a filha da Raimunda era não somente filha do pai da Raimunda, como foi abusada pelo marido da Raimunda. Ou seja, o que houve aí é uma repetição de Uhum. acontecimentos em Sim, mãe e filha, né? sim. E isso, a psicanálise trabalha muito com essa ideia da repetição, né? Repetir os De nossos pessoas padrões. que repetem padrões de comportamento. E aí eu ia te perguntar disso, entendeu? Porque se a gente Sim, observar, né, a gente observa muito. A gente eu tenho alguns amigos que eles até têm um meme meu, que é o julguei. Só que não é que eu julgo, é porque é muito difícil depois que a gente começa a estudar psicologia você não ver certas coisas, né? E existem realmente coisas que repetem muito e parece que a pessoa não vê, sabe? Eu acho que pelo menos quando a gente vê, já tá ótimo, entendeu? Mesmo que você repita, né? Enfim, eu acho que talvez no filme a gente torce aí para que não aconteça o mesmo, né, com a filha, né? Porque é sim, um sim, sofrimento muito intenso, né? O sim. que aquelas duas mulheres passaram na vida delas é um sofrimento muito intenso. Ô Fred, eu vou entrar numa questão agora mais Almodóvar mesmo, tá? E para te perguntar uma opinião até de visão de mundo, né? Que eu particularmente não gosto, mas que tem sido muito usada, a questão das possibilidades de opinar ou não sobre as coisas.
O Moldova fala muito de mulher nesse filme, né? E, na minha opinião, ele fala muito bem da vivência feminina diante das paixões, diante da traição, diante do abuso, diante da maternidade, né? Diante da morte. E o que você acha disso, né? Do tratamento masculino da mulher? O homem é apto a fazer isso, porque hoje em dia tudo é lugar de fala, né? É lugar de fala, não pode falar nada, não posso ter opinião. Isso para mim já está me irritando já. Mas eu acho o Almodóvar pleno, entendeu? Qual é a sua visão disso, assim? Porque o Almodóvar é um apaixonado pelas mulheres, principalmente pela figura da mãe. Sim. Vitor, você está me provocando um déjà vu, né? O Guilherme está aqui assistindo a gente e no primeiro semestre desse ano, né? O Guilherme fez uma reportagem porque no início, né, desse ano, ainda antes da nossa epidemia, da nossa quarentena, eu fiz, né, uma exposição em homenagem às mulheres ali no café do Mister Shopping, né? O Carré Café, que eu e o Guilherme tanto adoramos, né? E ele me fez uma pergunta muito parecida com essa, né? Ele falou assim: Fred, como que você se vê, né, nessa condição de falar do feminino? E foi muito curioso, porque no momento que o Guilherme fez essa pergunta, eu pensei, né, no Almodóvar. Eu falei, gente, realmente, o Almodóvar é isso, né? Todos os filmes dele, ele explora exatamente esse discurso do feminino, do corpo feminino, da figura da mãe, né? Do andrógeno, né, mas que vai ter ali o apego ao feminino. Então, isso é uma constante, né, que a gente vê aí nas produções do Almodóvar. E eu tenho um episódio fora, né? Em 2018, eu participei de um congresso da Associação Brasileira de Psicologia Social, que eu adoro fazer parte dessa associação. E a pesquisa que eu levei para apresentar nesse congresso foi exatamente a identidade da mulher no mercado de trabalho. E a minha orientadora do mestrado, já tinha defendido o mestrado, né? Ela fez questão de ir lá me assistir. A gente virou amigo mesmo e ela adora me ver passando por apertos até hoje, né? E no que ela estava lá, ela fez questão de assistir a apresentação, entrou um grupo de feministas na sala, né? E quando eu terminei a apresentação, foi aberto o espaço para as perguntas, né? As feministas começaram. Você, né? Enquanto homem, como que você se vê nessa condição de falar do papel do feminino? Aí eu não esperava, né? Essa pergunta, né? O Guilherme está perguntando, é o Congresso de BH? É a cara do Guilherme. É a cara do Guilherme. Aí eu vi aquela pergunta, né? E eu falei, o que eu faço agora? Eu sei, Vitor, eu olhei para minha orientadora, ela já é uma senhorinha. Quando ela me orientou, ela já era aposentada da UFMG, ela era visitante sênior ali na UFSJ, né? Eu olhei para minha orientadora do tipo, me socorre, né? Eu só quero fazer assim. Mas eu sou um defensor, né, da ideia de que a gente não pode se privar de demonstrar a nossa admiração, né? Todos nós temos figuras femininas pelas quais a gente se espelha, pelas quais a gente enaltece a honra de tê-las nas nossas histórias, né? Eu tenho minha mãe, que é uma grande referência na minha vida, né? Tive a minha avó, tenho a minha avó, não é porque ela não está aqui presencialmente, né, no plano material, mas ela é uma referência para mim que eu vou carregar sempre, sempre, sempre. Inclusive hoje o meu hobby é a pintura por causa da minha avó, né? Então eu sou defensor dessa ideia de que a gente não pode se privar de falar do feminino, não. E a gente sim tem, né, nós na condição de homens, né, a gente tem que falar sim em defesa delas, diferenças que a gente não admite. Vamos sim abraçar a luta contra o estupro, né, na cultura do estupro, né? Isso é inadmissível. Eu ainda estou chocado com o episódio que explodiu aí na semana passada, né, por causa da Mariana Ferrer, da Marina Ferrer. Então a gente não pode, né, simplesmente ignorar que isso não é um tema que todos nós devemos repetir. Devemos sim pensar, né? Devemos nos posicionar sim. Não somos mulheres, mas somos defensores delas, né? Mas quem disse que a mulher precisa de defesa? Não, então, todos nós precisamos, né, de alguma proteção. E aí o Harry está me perguntando como é que eu saí da saia justa lá no Congresso, Harry. Eu falei, bom,
eu realmente fui atrevido de querer falar aqui da identidade do feminino, né? Mas, enquanto pesquisador, enquanto um admirador, eu não vou abrir mão, né? Não vou deixar de admirá-las, não vou deixar de referenciá-las, né? Então, eu acho que a gente gosta do Almodóvar porque ele se permite isso, né? Ele é um homem que está também no lugar de falar do feminino, né? E isso faz ele ser um artista admirável, e isso faz com que a gente tenha esse apego. Então, que não seja apenas o ideal de uma figura distante, né? Que seja uma condição que a gente pode trazer para nós mesmos. Sou defensor disso. Eu achei interessante, porque na minha primeira live cinematográfica, porque eu só escrevia, né, para acesso. E na primeira live, esse foi o tema, né? Era um tema feminino. E assim, eu divulguei em alguns lugares e tal, né? Porque eu queria que as pessoas vissem. E a única pessoa que falou foi para falar mal. Entendeu? Foi para falar que não ia ter uma mulher presente e tal. Aí eu tentei, né? Falei, olha, tipo, assiste, né? Tipo, convidei a pessoa para assistir e mesmo assim ela questionou bastante. Aí eu falei, então, né, uma pena. Não, optei por não discutir, nem sequer debater. É uma pessoa que já veio realmente com 4 pedras. Mas eu achei interessante que aí ela gerou uma discussão. E foi uma discussão tão grande que o pessoal do grupo, que era um grupo grande, eles pediram para essas pessoas tipo, discutir em outro grupo. Tipo assim, olha, monta um grupo para discutir, porque aqui não é um espaço disso. Enfim, eu acho sim que Pedro Almodóvar ele faz uma homenagem muito bonita às mulheres e acho que nesse filme então ele é um arraso. Eu acho que Vou Ver é um dos melhores trabalhos do Pedro Almodóvar. Não considero o melhor, mas não é porque eu acho que a gente tem que ficar comparando, não, tá? É porque eu acho melhor o Dor e Glória, entendeu? Eu acho o Dor e Glória um filme mais do meu tipo de filme, que ele é muito minimalista e muito correto. Eu acho que é um filme muito correto, muito... Ele é muito minimalista, ele é para mim, eu acho. Assim, Dor e Glória, não sei se você já assistiu. Você já assistiu? Eu chorei em Dor e Glória como poucas vezes em um filme. Mas também fiquei muito emocionado com Vou Ver. Penélope Cruz faz uma mãe em Dor e Glória, faz uma mãe em Vou Ver, e também estará agora no final do mês, na última live sobre Pedro Almodóvar, no Tudo Sobre Minha Mãe. Né? Então, assim, não é ela, a personagem como ela é a Raimunda, mas eu faço questão de deixar bem claro a minha homenagem a todos os homens que se dispõem a dar a cara a tapa e defender com unhas e dentes as mulheres. Fred, olha só, Almodóvar é maravilhoso e a sua paixão ficou clara. Harrison, o japonês da cessa sou eu, tá? E não, eu e o Fred, nós não ficamos. Eu e o Fred, nós somos bons amigos. Desde os tempos, sei lá de quando, né, Fred? Que deve ter uns 20 anos. Desde 2000, Vitor. Tem 20 anos já que a gente se conhece. Desde 2000. E eu lembro dos nossos cafés na Academia Vida e Saúde, né? E bons tempos. Lembro com um imenso carinho da Academia Vida e Saúde, principalmente, talvez, até por sua causa, que ajudou, né, a tornar a academia, que eu sei que você adora, mas que eu odeio, um lugar melhor. Entendeu? Realmente não gosto, mas a sua amizade ali tornava o momento mais agradável. Só que a questão é que o tempo de live está acabando. Entendeu? E eu quero te pedir para falar o que você quiser. Fala o que você quiser. Porque para você, eu só tenho elogio. Eu queria, Vitor, destacar a última cena do filme, né? Porque geralmente tem aquelas pessoas que ficam assim, sério? O filme terminou assim, né? E tem gente que ainda fala, terminar desse jeito, dessa forma, porque tinha que terminar o filme pronto. E não foi, né? Eu falei aqui que a trama de Vou Ver, né, faz essa referência com algumas coisas que nós temos, né, de segredos, de querer voltar, ressignificar algumas experiências do nosso passado, dar uma chance, perdoar
o nosso passado, né? E o último diálogo eu achei ele muito lindo, porque é aquela condição, né? A Raimunda já sabe que a mãe está de volta, agora elas se entendem, elas sabem o que aconteceu, por que a Irene, né, se isolou, se fez de morta por tanto tempo, e a Irene entende por que, então, que a Raimunda se esquivou um pouco dela, né? E aí fica naquela condição, agora que a gente está com o papo, com a nossa conversa toda aberta, a gente precisa consolidar essa cumplicidade. Então chega a Raimunda no momento que a mãe, né, a Irene, ainda está fazendo uma condição para se perdoar, ela vai cuidar agora da filha da mulher que ela matou, né? Então é exatamente uma condição de compensar, de superar essa culpa que ela não queria ter, mas ela fez, né? E não se arrepende também. E naquele Nossa, instante, isso foi fantástico, essa fala. Desculpa, é porque eu gostei. E a Raimunda chega... Mãe, eu quero te contar o que aconteceu com o Paco, né? Eu preciso te contar, porque a história se repetiu, né? O padrão se repetiu. E ela não chega a contar, né? A Irene simplesmente fala, depois você me conta, né? Agora eu preciso cuidar da Augustina, né? Ou seja, eu preciso agora cuidar de uma questão que ainda é minha, né? E aí você fica, mas é o segredo dela, como assim, né? Você vai colocar em segundo plano, não é mais tão importante o segredo? Não, não é. Por que esse segredo não é importante nesse momento do filme? Porque quem realmente precisava saber tudo, já está sabendo. Fomos nós, que assistimos a trama inteira. Então ainda é um momento, né, que o Almodóvar brinca com o seu espectador. Fala, olha, elas não precisam mais conversar. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Então achei isso muito bacana, sabe? E trazendo uma apropriação para a gente, nós temos muito isso, né? Muitas vezes a gente sabe de alguma dificuldade das pessoas mais próximas da gente e as pessoas não falam, né? E às vezes é preciso, a pessoa precisa externalizar, precisa chegar para você e falar, olha, tem negócio para te contar. E você fica naquela condição assim, olha, não precisa, eu já sei, né? Isso é muito acolhedor, né? Não é frustrante para a pessoa que não está conseguindo contar o segredo, mas é muito acolhedor. Então, eu gostei, né, desse filme terminar com essa emoção positiva, sabe? Olha, existiu acolhimento aqui. Além da resiliência, também existiu esse acolhimento. E você, espectador, sabe de tudo agora, né? Achei muito legal. Obrigado. Obrigado, viu? Por Obrigado esse momento, você, por me dar essa nova perspectiva de filme, tá? Sim. Eu tinha tido uma outra visão do final e acrescentou de maneira muito positiva. Obrigado mesmo. Então eu vou encerrar, Fered, tá? Muito obrigado por aceitar meu convite, pelo esforço que você fez para conseguir o filme, por me dar a dica, porque eu também vou passar lá para comprar, entendeu? Te convidar... Ainda tem. te convidar e convidar todos vocês para assistir a live de semana que vem com o professor Marcelo Vidal. Nós vamos conversar sobre o filme Má Educação. É um filme também muito lindo do Pedro Almodóvar, com o Gael Garcia Bernal. E ele vai contar uma história bem difícil também de assistir, apesar de eu achar do Volver mais. Pelo menos eu achei Volver achei mais pesada. Mas a do Má Educação também é. E é isso. Então eu conto com a presença de vocês. Estão todos convidados. RPA Eventos, apesar de eu não saber quem é você digitando. Guilherme, Arison, Fred, todas as pessoas que estão aí presentes. Abel, eu vi que entrou também. Muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos sempre, tá bom? Me adicionem também no meu perfil pessoal do Instagram, o @BitareloVictor. @Bitarelo com 2 L's, Victor com C. Todas as terças, às 8, lives dos mais variados assuntos. Inclusive, a gente pode fazer uma, Fred. Basta você querer. Tá bom? Com certeza. O Guilherme então, tá aí aflito. Ele quer fazer uma pergunta, tadinho. Guilherme, eu acho que dá pergunta. tempo. Mas, Guilherme, eu achei que ele queria já te perguntado. Então, pergunta rápido. Obrigado, você falar para um repórter que ele não pode fazer uma pergunta é triste, tadinho. Não, poder pode, mas é porque eu tô preocupado com o tempo.
Eu só vi que a pergunta dele foi muito grande, né? Agora é para digitar tudo rapidinho agora. O Guilherme já perguntou? Elaborando aí a pergunta. Ah, tá. Ele tinha perguntado... Ah, o Harry, dizendo que o Guilherme quer saber se eu tô solteiro. Vê se pode. Gente, fala sério. Sossega aí, Harry. Eu acho que o Guilherme estava perguntando sobre a composição das personagens femininas no Almodóvar. Se nas obras do Almodóvar a gente sempre identifica isso, né? Acho que foi isso. Que as personagens femininas sempre são mais elaboradas, sempre são mais fortes. Acho que foi algo do tipo. Que realmente explora, sim, não é a minha visão. Pode ser que seja a sua. Se você quiser falar, eu acho que os personagens masculinos são muito até. Guilherme, acho que a gente não tem como subir os comentários aqui. Peraí. Ah, não. Tem sim. Não sei se dá tempo, eu tô preocupado com o tempo. Tá tranquilo, já deixei tudo no esquema aqui já, Vitor. Cadê a pergunta dele, meu? Perdi a pergunta do Guilherme. Mas, Vitor, se for isso, né, eu acho sim que realmente os personagens todos, de uma maneira geral, né, do Almodóvar são fortes. Mas eu vejo que acho que ele explora assim bastante o universo feminino. A pergunta do Guilherme foi: as figuras femininas de Almodóvar são personagens mais bem construídas se compararmos com outras obras dele? Ah, tá. Se o universo feminino é mais explorado e envolvido do que nas outras obras. Sim, acho que sim, Vitor. Né? Não sei se você tem aí a sua leitura de outros filmes também. Eu não vejo dessa forma, mas você é o convidado. Bom, pelo menos porque eu também não vi todos os filmes da Almodóvar, né? Os mais recentes eu não vi. Mas eu vejo que o Volver é um filme mesmo tipicamente feminino, né? As protagonistas são mulheres, né? As lamentações, as dores, as angústias ali são mesmo femininas, né? Então, eu particularmente vejo dessa maneira, assim, que Volver explorou mais, né? Detalhou mais o universo feminino do que outros filmes. Eu penso, eu vou falar rapidinho, tá? Eu penso que Pedro Almodóvar é um construtor do universo cinematográfico, um apaixonado pelo cinema. Vejo ele trabalhar muito bem também com os homens, em especial com com o Antônio Bandeiras, que foi um ator que ele realmente escolheu para si. Né? É o grande astro da história do Pedro Almodóvar enquanto cineasta de filmes de longa-metragem, já que ele tem um histórico de curtas também. Ele tem personagens femininos muito marcantes, em especial os da Carmen Maura e os da Penélope Cruz, apesar da Roça de Palma ser muito marcante na carreira dele também. Mas eu acho que o filme, por exemplo, Má Educação, tem uma participação do Gael Garcia Bernal muito interessante. O Amores Passageiros é um filme masculino também. Dor e Glória, né, que é um filme masculino, homossexual. Então, não é que o filme é homossexual, mas é uma história de um homem homossexual, né, suas angústias e tal, sua história. Eu acho que o Pedro Almodóvar constrói cinema, entendeu? Eu acho que ele constrói tudo bem. Eu sou suspeito, porque eu amo tudo do Almodóvar, né? Eu acho que também femininos e também masculinos. Mas, pessoal, eu vou precisar encerrar por causa do horário. Muito obrigado a todos pela presença. Fred, muito obrigado mesmo. Um grande abraço, viu? Fica com Deus. Obrigado a você, Vitor. E sempre que surgir a oportunidade, vai ser uma honra estar aqui contigo, meu caro. Sempre.